Então, como prometido, hoje nós vamos ver as 10 questões que mais caem na prova do Detran. Antes de tudo, deixa eu falar os critérios adotados para chegar a essas questões. Durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, eu analisei 300 provas. Para ter acesso a essas provas, eu tive que fazer uma solicitação de revisão que deu um certo trabalho. Por isso, capricha aí no like, se inscreva no canal, dá uma força aí, valorize o conteúdo que deu trabalho. Das 300 provas que eu analisei, eu separei as questões que aparecem em mais de 70% das provas. Então, sem enrolação, vamos lá para ver quais são elas. As 5 primeiras perguntas aparecem entre 70% e 80% das provas. Vamos para a primeira. A validade da permissão para dirigir é de... Alternativa A, 6 meses. Alternativa B, 1 ano. Alternativa C, 3 meses. E alternativa D, 2 anos. Essa é fácil, né? Dispensa até comentários. A validade da permissão para dirigir é de 1 ano. Uma coisa que eu observei é que a maioria das perguntas que caem na maioria das provas, são perguntas fáceis. Você vai reparar que uma ou outra é um pouquinho mais complicada, mas nada de extraordinário. Vamos para a próxima. A condição geral em que o condutor se encontra interfere na sua forma de dirigir. Assinale a alternativa que descreve estados que devem ser evitados para que o condutor dirija com segurança. Alternativa A, tranquilo, bem disposto. Alternativa B, bem alimentado, sem sono. Alternativa C, fisicamente bem, atento. E alternativa D, cansado, estar sob efeito de bebida alcoólica. Fácil também. Atente-se apenas para esse detalhe, né? Estados que devem ser evitados. Tem essa pegadinha aí. Nem é muito pegadinha, é só questão de ler com atenção mesmo, né? Então, alternativa D, cansado, estar sob efeito de bebida alcoólica. A próxima pergunta é sobre mecânica. Os veículos movidos a gasolina são uma das maiores fontes de emissão de poluentes do ar. Nesses veículos, para garantir menor emissão de poluentes, deve-se, alternativa A, retirar o silenciador. Alternativa B, retirar o catalisador. Alternativa C, manter o radiador limpo. E alternativa D, manter o motor sempre regulado. Está falando sobre emissão de poluentes? Silenciador seria se a pergunta estivesse falando sobre poluição sonora, escapamento aberto, mas não é o caso. E está falando em retirar, então não é o caso. Aí, embaixo, a mesma coisa, retirar o catalisador. A função do catalisador é transformar gases altamente tóxicos em menos tóxicos. Então, não vai retirar um componente desse. Manter o radiador limpo. Radiador é do sistema de arrefecimento ou resfriamento do veículo. Não está ligado diretamente à poluição, que é o assunto da pergunta. Então, sobra a alternativa D, manter o motor sempre regulado. Próxima pergunta. Quando o veículo estiver estacionado na calçada ou sobre as faixas destinadas a pedestres, o condutor terá como medida administrativa, vamos para as alternativas. Alternativa A, recolhimento da CNH. Alternativa B, recolhimento do CRV. Alternativa C, retenção do veículo. E alternativa D, remoção do veículo. Recolhimento da CNH seria se houvesse algum problema com a CNH. CNH vencida, cassada, enfim. Recolhimento do CRV se aplica em casos bem específicos, quando há suspeita de inautenticidade ou adulteração do documento. Não é o caso. Retenção do veículo é aplicada quando é identificada alguma irregularidade estrutural do veículo. Também não é o caso. E remoção do veículo, na maioria das vezes, essa medida administrativa é aplicada quando o veículo está imobilizado na via ou estacionado inadequadamente ou indevidamente, de maneira que esteja atrapalhando o trânsito.
tanto de outros veículos quanto de pedestre, que parece ser o caso. Então, alternativa D, remoção do veículo. Próxima pergunta. Essa nós estudamos. Vamos lá? A distância percorrida pelo veículo do momento em que o motorista aciona o pedal do freio até a parada total do veículo é denominada distância de frenagem, distância de segmento, distância de reação, distância de parada. Vamos recordar? Então, o motorista vê uma situação de perigo, vendo a situação de perigo, ele terá uma reação, essa reação será pisar no freio, pisando no freio, começa o trabalho de frenagem, que vai terminar com a parada total do veículo. A pergunta é sobre o momento em que o motorista aciona o pedal do freio, até a parada total. Parada total. A pergunta é sobre essa distância, que é a distância de frenagem. Distância de frenagem, alternativa A. Próxima pergunta. As próximas 3 perguntas, aparecem entre 80% e 90% das provas. Vamos ver quais são? A velocidade máxima permitida em vias locais, nas quais não exista sinalização regulamentadora, é de 40 km por hora, 30 km por hora, 20 km por hora, 50 km por hora. Já estudamos sobre isso. Tem vídeo no canal. Vamos lá então? Vamos recordar as velocidades? Locate, 30, 40, 60, 80. A pergunta sobre via local, 30. Se você não entendeu o que eu fiz aqui, assista o vídeo onde eu ensino sobre esse macete. O link está na descrição. Próxima, mais uma sobre vias de trânsito. Em que velocidade mínima é permitido ao condutor trafegar com o automóvel em rodovia de pista dupla não sinalizada? Alternativa A, 50 km por hora, 55 km por hora, 65 km por hora, 60 km por hora. Vamos lá? Nós já vimos isso. As vias se dividem em urbanas e rurais. As vias rurais se dividem em estradas e rodovias. Nas rodovias, para veículos pesados, a velocidade é de 90 km por hora. Porém, para os tipos variados de motos e para automóveis e similares, vão haver 2 tipos de velocidade e isso vai depender do tipo de pista. Vai depender se a pista é simples ou dupla. Se for simples, a velocidade máxima é de 100 km por hora. E se for pista dupla, 110 km por hora. A pergunta é sobre velocidade para automóvel, rodovia, pista dupla. Então, a velocidade é de 110 km por hora. Mas estamos falando em velocidade máxima. Observe que tem essa pegadinha aqui. Está perguntando sobre velocidade mínima. Velocidade mínima é a metade da máxima. Metade de 110, 55 km por hora. Alternativa B. Tranquilo? Próxima pergunta. Entre outras atitudes a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica a direção defensiva é aquele que desce um trecho de via em declive com o veículo desengrenado, economizando combustível, ultrapassa os veículos lentos, utilizando excepcionalmente o acostamento para andar mais rápido. Alternativa C, usa, sob chuva, a luz alta do veículo e mantém distância de segmento do veículo da frente. E alternativa D, mantém-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito.
Essa aí é moleza, né? Desce um trecho de via em declive com um veículo desengrenado? Não, né? Ultrapassa os veículos lentos utilizando excepcionalmente o acostamento? Não, não pode transitar no acostamento, imagina ultrapassar. Usa sob chuva a luz alta? Não, né? Chuva é luz baixa. Então, alternativa D, mantém-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito. É essa aí, moleza, né? Vamos para a penúltima. Em uma via com mais de uma faixa de sentido, o condutor observa um obstáculo à distância, por exemplo, um buraco. Nesta condição, para evitar manobra que possa causar acidente com a possível presença de motociclistas, o condutor deve, alternativa A, manter a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. Alternativa B, manter a velocidade e frear bruscamente diante do obstáculo. Alternativa C, reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa. E alternativa D, manter a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. Vamos lá? Aumentar a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar? Não, né? Manter a velocidade e frear bruscamente? Também não. Reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa? Alternativa D, manter a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar? Não, né? Sendo assim, resposta alternativa C. Das provas que eu analisei, todos, sem exceção, acertaram essa pergunta. Vamos para a última. Essa pergunta, ela apareceu em quase todas as provas que eu analisei. Em cerca de 98% das provas, ela estava lá. Você reparou que não apareceu nenhuma pergunta sobre sinalização? Mas vou falar, sempre caem pelo menos 3 perguntas sobre sinalização. E a última pergunta, a que mais apareceu nas provas, que apareceu em cerca de 98% das provas, é uma pergunta sobre sinalização. Vamos ver qual é? Diante da placa de advertência A3A, o condutor deve reduzir a velocidade, pois há risco de acidente em função, alternativa A, de ocorrerem frequentemente ventos fortes com risco de perda de estabilidade do veículo, alternativa B, da via à frente ser sinuosa com a primeira curva à esquerda, alternativa C, da existência de um declive na via à frente, e alternativa D, da pista da via à frente ser escorregadia. Gente, moleza, né? Não vou nem perder tempo aqui. Alternativa B. Essa também, das provas que vi, todos acertaram. E aí, o que achou? Eu achei fácil. Serve para mostrar que a prova não é nenhum bicho de 7 cabeças. É questão de ler com atenção, né? Ler pausadamente, prestando atenção no que está lendo. Fazendo isso é tranquilo. Apenas lembrando que essas são as perguntas que mais caem na prova e não as perguntas mais difíceis. Em um próximo vídeo, nós vamos analisar as perguntas que as pessoas mais erram na prova. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Escreva aí o que você achou das perguntas, se você achou fácil, se você achou difícil. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Um forte abraço e até uma próxima.